Olá, amigos! Hoje vamos falar sobre um tema polêmico que vai gerar muita discussão nesse vídeo, o transhumanismo. Mas o que é isso? O que é transhumanismo? Bem, o transhumanismo é um movimento intelectual que visa transformar a condição humana através do desenvolvimento de tecnologias amplamente disponíveis para aumentar consideravelmente as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas do ser humano. Os avanços tecnológicos estão abrindo portas para o transhumanismo, um movimento promovido por gigantes como a Google, que procuram criar um hiper-humano imortal, apesar das fortes objeções de muitos cientistas. O transhumanismo surgiu quando nos demos conta de que poderíamos tomar decisões para intervir na nossa evolução biológica, explica Mark Roux, presidente da Associação Francesa Transhumanista. Um exemplo recente foi o anúncio polêmico de um cientista chinês sobre o suposto nascimento dos primeiros bebês geneticamente modificados, capazes de resistir até ao vírus da AIDS. Quase 40 anos depois do nascimento do transhumanismo entre um grupo de futurólogos da Califórnia, o fenômeno parece mais forte do que nunca. A Google, por exemplo, após ter contratado um dos seus ícones mundiais, o engenheiro Ray Kurzweil, criou a filial Calico para investigar o controle do envelhecimento, enquanto o milionário Elon Musk aposta na pesquisa sobre implantes cerebrais. Agora preste atenção na informação que você vai ouvir agora. Alguns transhumanistas assinam os seus e-mails com slogans, como por exemplo: "A morte agora é facultativa", ou então, "A primeira pessoa que viverá 500 anos já nasceu". É o que diz Blair Whitby, especialista em informática e inteligência artificial da Universidade de Sussex, na Inglaterra. "São claramente mais otimistas do que eu", disse ele. A realidade é que, por exemplo, a medicina continua impotente perante doenças neurodegenerativas, com investigações clínicas sobre o Alzheimer revelando fracassos atrás de fracassos. Continuam a existir verdadeiras barreiras para a nossa compreensão do homem, é o que diz Nathanael Jarracé, do Instituto de Sistemas Inteligentes e Robótica de Paris. Dizem que é uma questão de tempo e dinheiro e nega-se que talvez nunca conseguiremos entender certas coisas, ou seja, nega-se a impossibilidade científica, disse ele. Mark Roux lamenta que o transhumanismo se reduza muitas vezes aos seus partidários mais radicais e admite que o recente caso dos bebês geneticamente modificados apresenta falhas de protocolo científico, mas defende a visão dos transhumanistas que não acreditam que modificar as gerações futuras seja abominável. Por que é que tem que ser algo ruim? Em vez de fazer debates sobre esse tema, condena-se, mas no fundo esquecemos o porquê, afirma ele. O movimento transhumanista pede o direito de experimentar em pacientes voluntários técnicas possíveis de realizar hoje, como implantes de retina que permitem perceber raios infravermelhos, próteses para rotações ilimitadas e implantes que atuam sobre o nervo auditivo com a finalidade de captar ultrassons. O que é ultrassom? É um som a uma frequência superior àquela que o ouvido do ser humano pode perceber, aproximadamente 20.000 Hz. Dispositivos ultrassônicos operam de 20 kHz até vários GHz. Mas existem muitos cientistas que condenam isso. As teorias transhumanistas baseiam-se num conceito muito materialista do corpo, da consciência. Para essas pessoas, não há nenhuma diferença entre um cérebro e um microprocessador, lamenta Edward Klein-Peter, engenheiro e investigador do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. O neurobiólogo Jean Mariani protesta dizendo o seguinte: "Mas o ser humano não é unicamente uma ideia ou um espírito, e sim um ser de carne e osso, feito de células vivas, com vasos sanguíneos que nos alimentam." Para Jarracé, outro problema
é que quem insiste na ideia de que as tecnologias salvarão a humanidade são muitas vezes as mesmas pessoas que as vendem, como por exemplo Google, Apple, Facebook e Amazon. O corpo humano representa para essas pessoas um novo mercado. As decisões políticas, estratégicas ou econômicas não podem ser tomadas em função dos interesses econômicos de empresas que prometem um futuro de ficção científica e de startups que fazem publicidade de produtos incríveis, disse Jarracé, que adverte que esse setor poderia, indiretamente, desviar a pesquisa das necessidades reais. O transhumanismo é mais o reflexo do homem de hoje em dia do que do homem do futuro, segundo Kleinpeter. Uma mistura de onipotência que se apoia nos avanços técnicos e de recusa da fragilidade e o azar que supõe o fato de serem seres biológicos que vivem em sociedade. Mas, se há algo que gera unanimidade, é a necessidade de refletir sobre como deve ser o nosso futuro e que lugares a tecnologia irá ocupar. No mundo, há cada vez mais desigualdade. Essa tecnologia é o privilégio de um pequeno grupo de pessoas muito ricas. Temo que a utilizem para ganhar ainda mais dinheiro. É esse o futuro que queremos? Questiona Blair Whitby. E você, o que acha? Você apoia o transhumanismo? Comente e dê a sua opinião. Inscreva-se no canal O Universo Absoluto.